A paz do Senhor a todos, o meu nome é Aldair e quero convidar você a participar de uma série de estudos bíblicos muito especial. Eu pertenço ao grupo de oração Unidos em Cristo na cidade de Currais Novas, no Rio Grande do Norte, e é um prazer poder compartilhar com você o conhecimento que temos a respeito do nosso Deus através de sua santa palavra. Deus, querendo se revelar a cada um de nós, Ele inspirou os homens no passado a escreverem a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos estudar o nosso primeiro tema, que é o único Deus. A primeira pergunta do nosso estudo de hoje é: qual era o principal ensino entre o povo de Israel e por quê? Lá no passado, Deus escolheu o povo de Israel e a esse povo Deus ensinou muitos mandamentos. O principal ensino entre eles está em Deuteronômio, capítulo 6. E eu peço que você pegue uma Bíblia e acompanhe as respostas comigo. Deuteronômio, capítulo 6. Nos diz assim a palavra de Deus: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que se te ensinasse, para que se cumprissem, os cumprires na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e todos os dias, para que seus dias sejam prolongados. Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que te bem suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais. E agora, assim diz Moisés ao povo de Israel: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra único significa que não existe outro, é único. A nossa segunda pergunta é: qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Todos nós sabemos que Deus escreveu 10 mandamentos e entregou a Moisés. E qual é o primeiro mandamento desses 10 mandamentos? Êxodo, o capítulo 20, o versículo 1. Nós iremos encontrar a resposta a essa pergunta: qual o primeiro mandamento da lei de Deus? Começa assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Agora ele diz o primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Querido irmão, preste bem atenção a essas palavras. O texto bíblico está se referindo apenas a um Deus. Ele diz, no primeiro mandamento da lei de Deus: Não terás outros deuses diante de mim. Uma única pessoa. A terceira pergunta nos diz o seguinte: como Deus ele se revelou ao profeta Isaías? O que é que Deus fala de si mesmo ao profeta Isaías? Eu quero que você abra sua Bíblia e confira comigo Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Isaías 43, o versículo 10. Mostra a maneira que Deus se revelou ao profeta. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Deus diz aqui ao profeta Isaías que nós somos testemunhas disso, testemunhas dele, que antes dele nenhum Deus se formou e que depois dele nenhum outro Deus haverá. Ou seja,
Ele é o único Deus. Quero que você confira também Isaías 44, o versículo 6. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus, fora de mim não há Deus. É como Deus está se revelando ao profeta Isaías, como o único Deus. O versículo 8 diz assim: não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então não há outro Deus além do Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Criador. Foi assim que ele se revelou ao profeta Isaías, e através da Bíblia ele se revela a toda a humanidade, ele se revela a mim e se revela a você. Ele diz: há outro Deus além de mim? Não há. Isaías capítulo 45, versículo 21. Vamos atentar para o que diz esse versículo. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus, senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Por isso que o tema do nosso estudo é o único Deus, o próprio Deus. A própria Bíblia Sagrada revela Deus como sendo o único Deus. No versículo 18 do mesmo capítulo, Isaías 45, diz: porque assim diz o Senhor, que criou os céus e a terra, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não a criou para que fosse um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não existe outro Deus, não existe outros deuses. Eu sou o Senhor e não há outro. Nós lemos alguns textos no Velho Testamento. Agora, vamos passar ali alguns textos do Novo Testamento. Será que esse ensino do único Deus também permanece no Novo Testamento? Vamos começar com a pessoa mais importante de toda a Escritura, que é o nosso Salvador Jesus. A pergunta é: quando perguntaram a Cristo qual era o maior mandamento, qual foi a resposta que ele deu? Marcos capítulo 12. Agora nós iremos começar a ler textos no Novo Testamento. Marcos capítulo 12, o versículo 28 e 29. Nos diz o seguinte: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E na sua Bíblia e na minha está escrito: respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, para Cristo, o maior mandamento, o principal mandamento, foi aquele que nós lemos na resposta da primeira pergunta. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para Cristo, a resposta que ele deu, o maior mandamento é esse. Então, outra pergunta. Para Cristo, o que é a vida eterna? Para se ter a vida eterna, o que é a vida eterna para Cristo? João capítulo 17, nós encontramos aqui no livro de João, o capítulo 17, Cristo fazendo uma oração ao Pai. Ele estava conversando com o Pai. E no princípio da oração, ele diz assim no versículo de número 3. Eu quero que você confira esse texto também em sua Bíblia. Para Cristo, o que é a vida eterna?
E ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olha o que ele diz que é a vida eterna. A vida eterna é essa, é que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Cristo reconhecia a Deus, o Pai, como o único Deus verdadeiro, assim como todas as Escrituras o apresentam, porque Ele é o único Deus. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus, aquele a quem Deus enviou para ser o sacrifício por toda a humanidade, para salvar a humanidade. Mas Deus é o único Deus verdadeiro. Foi essas palavras que Jesus falou em sua oração. Deus, Ele é um Deus trino ou é um Deus único? Como é Deus? Deus, Ele é um Deus trino. Muitas pessoas têm ensinado a doutrina da Trindade, dizendo que Deus é um só, mas que Ele subsiste em três formas, em três pessoas. É a doutrina da Trindade que ensina que Deus é três. Deus, Ele subsiste, Ele se divide em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa doutrina, infelizmente, é ensinada em muitas religiões. Mas o que a Bíblia diz? Nós estamos procurando respostas bíblicas. O que é que as Escrituras diz? Deus, Ele é um Deus trino, um Deus que é três. Romanos capítulo 3, versículo 30. Olha aqui o que Paulo escreveu aos Romanos. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Visto que Deus é um só. Deus é um só e não três como muitos ensinam. É por isso que no primeiro mandamento ele diz: não terás outros deuses diante de mim, porque Ele é um só. Foi por isso que Ele mandou ensinar a Israel: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, porque não existe outro. No livro de Tiago, capítulo 2, eu também quero que você acompanhe esse texto comigo. Tiago, capítulo 2, versículo 19, nos diz o seguinte. Tiago 2, 19. Crês tu que Deus é um só? Ou seja, Deus não é três. Crês tu que Deus é um só? E a resposta é: fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, meus queridos, a Bíblia apresenta que Deus não é três, mas sim uma única pessoa, um único ser, que está acima de todos e é sobre todos. E a última pergunta é: para os apóstolos, quem era Deus? Deus era um, Deus era dois, Deus era três, ou era mais que três? No que os apóstolos criam? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no capítulo 8 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 8, o versículo 6. Os apóstolos escreveram assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, notem bem as palavras do apóstolo. Todavia, para nós. Ele não está falando apenas dele, mas para toda a comunidade de crentes. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Amém? Quero citar outros textos para você conferir em sua Bíblia. Romanos 16, 27. Efésios, capítulo 4, versículo 6, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e Judas, versículo 25. Fique com Deus, eu espero que esse estudo tenha agradado a você e que você receba de Deus toda a luz e toda a verdade. Amém?